Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente terça-feira para você, 17 de dezembro de 2024. O coração vai se enchendo de alegria e de esperança porque tá chegando o Natal. Essa data onde as pessoas devem se abraçar e a gente pensa muito nos sentimentos bons, nos sentimentos positivos. Vamos conversar a partir de agora sobre saúde? Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Agnaldo Silva. Esse programa na íntegra você pode assistir no nosso canal no YouTube e ele já está disponível nas principais plataformas digitais com a produção do Davi, que está aqui trabalhando com a gente também. Seja bem-vindo ao programa Momento Saúde. Onde você estiver, mande mensagem pra gente pelo 7736284210. Esse contato é o WhatsApp, porque na sexta-feira tem sorteio de uma cesta natalina. Então diga pra gente de onde você está ouvindo o programa, faça a sua pergunta, converse conosco e você concorre na sexta-feira a essa cesta natalina maravilhosa. A nossa convidada já está aqui, é a Rúbia Franciose, psicóloga e Master Coach. Rúbia que veio bastante no programa nesse ano de 2024, trouxe uma série de temas e nos ajudou a pensar e refletir sobre a vida. E hoje a gente está aqui, ela está no penúltimo programa do ano, Momento Saúde. Rúbia, seja bem-vinda, é uma satisfação recebê-la aqui. É uma satisfação é minha, né, Sheila? Olá, a Sheila mesmo, o Davi que tá aqui, o Agnaldo, nossos estúdios, né? Isso. O pessoal da Rádio Cultura e todo esse povo que nos escutou todo esse ano, né? É uma satisfação, uma alegria, um prazer poder fazer parte dessa equipe de médicos e profissionais que são convidados por vocês no Momento Saúde, porque tantos poderiam também estar aqui, então é um privilégio, Sheila. Eu agradeço a confiança de todo esse ano. E eu espero que em 2025 a gente tenha muitos e muitos programas ainda. Muitos encontros. Poder, que eu digo, crescer e contribuir sempre, né? Porque a gente sempre cresce quando a gente fala sobre o que a gente faz e quando a gente escuta também o que todos fazem aqui, é muito importante. A gente quer você aqui no Momento Saúde no ano que vem. Seu nome já está aqui na nossa agenda, porque é sobre isso. Importante, é sobre muito a gente obrigada. Crescer. É uma troca importante. Eu agradeço muito a confiança e a credibilidade, porque isso se constrói, né? É verdade. Estou aqui completando meus 19 anos de Luiz Eduardo Magalhães e a gente fez laços importantes. E a Rádio Cultura, Sheila, Diogo, todos os que estão aqui são laços importantes para mim. Não é pelo comercial, mas é pelo afetivo. Que bacana. É melhor ainda pelo afetivo. E a gente conseguiu, Rúbia, este ano de 2024, chegar a mais de 100 municípios brasileiros, 16 estados brasileiros. Estamos em Luiz Eduardo Magalhães, essa terra que acolhe pessoas do Brasil inteiro, na região oeste da Bahia, falando de saúde. E a gente recebe a participação de pessoas de vários municípios e vários estados sempre que você vem aqui. As pessoas contando sobre a vida, agradecendo a sua contribuição, a sua mensagem, a sua orientação. A gente convidou você hoje para falar sobre as nossas percas e ganhos nesse ano de 2024. O que dizer para quem perdeu algumas coisas neste ano de 2024? Algumas coisas, algumas pessoas. Como lidar com isso, com as percas que tivemos neste ano? Entra ano e sai ano, né, Sheila? E perdas acontecem para todo mundo. Então, perdas acontecem em 2021, 2022, 2010. 2024 não foi diferente. As pessoas perdem coisas e as pessoas ganham coisas. Então, o importante de todas essas questões de perdas e ganhos é as pessoas terem essa consciência de que a vida é isso. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Ninguém vai se escapar de sofrer ou de ter momentos de sofrimento durante o ano. E é importante o quê? Entender o que eu tenho que aprender com tudo isso. As perdas, elas vêm. Eu também tive perdas esse ano, tenho certeza que você também teve, né? O Davi teve, o Agnaldo teve ganhos. E no final a gente precisa fazer um balanço de toda essa composição de ganho e perda, para a gente poder muitas vezes se dar conta que a gente aprende com a perda, sempre tem aprendizado. Eu sempre disse, até outro dia ontem acho que foi que eu botei um postzinho no meu Instagram que dizia que tem pessoas que passam na nossa vida para ser bênção e tem pessoas que passam para ser lição.
E isso aprender com as percas, né? Isso também serve para o que nos acontece. O que nos acontece, ele tem sempre um objetivo de nos acontecer. Muitas vezes porque eu provoco, na maioria das vezes eu provoco as perdas, e em outras vezes eu sou vítima de algumas coisas que me acontecem. Mas em todas as perdas, o que a gente precisa entender? O que eu tenho que aprender com isso? Se eu provoquei um prejuízo, se eu bati o carro, um exemplo, né? Eu fui imprudente, eu poderia ter evitado de alguma outra forma, eu tive um prejuízo financeiro, eu adoeci, ou alguém da minha casa adoeceu, eu perdi algum parente querido. Principalmente quando a gente fala em perdas, eu gostaria de dizer que eu penso assim, que nenhuma perda se compara à perda de vidas. O luto, pessoas que perderam esse ano pessoas queridas, conhecidos, não tem, quando a gente fala em perda, a primeira coisa que vem na mente é assim, não tem nada que se compare à perda de entes queridos. Isso sim é algo que não é da noite para o dia que é trabalhado. Não importa se eu fiz ou se eu não fiz, importa que a perda, o luto de vidas, sempre vai ter um processo depois dele. E esse processo ele é importante para que a pessoa possa realmente se reestabelecer. Então, perdas acontecem em todos os âmbitos da nossa vida, e a principal e a mais doída, com certeza, e a mais difícil de recuperar é a perda de vidas. Então eu estou falando para pessoas que talvez perderam pessoas aqui, amigo, parente, irmão, pai, mãe. Mesmo com tudo isso, até eu atendo muito em consultório, né? E essa semana eu tive uma pessoa que veio que ela perdeu uma pessoa querida. E ela disse que ela, muitas vezes, na verdade, ela é, né, namorada de alguém que faleceu aí da sogra. E aí ela disse que o namorado fica se perguntando por que levou. A pergunta que não tem resposta. Tem coisas que a gente não tem resposta, né? Por que acontece comigo? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com a minha mãe, com meu pai, com alguém? Não se tem como saber por quê, porque nós não somos deuses, nós somos filhos do Criador. Então são coisas assim, eu não posso ter as respostas que eu quero, mas eu tenho que aceitar. Aceitar a perda é o primeiro passo para eu sair dela, seja qual for. Mais difícil a vida, a perda de vida, sim, né? Mas eu tenho que aceitar que se eu estou debaixo da mão de um Deus, que é o Criador de tudo, e que Ele está sentado à direita do Pai, né? Jesus está sentado à direita, eles estão lá em cima, eles sabem quando é a hora de terminar o nosso processo aqui nessa vida, nessa terra, né, Sheila? Então, primeiro é aceitar, não adianta eu questionar ou brigar. Quando é material, a perda é material, perdi o emprego, perdi isso, tem como se recomeçar. Tudo tem como recomeçar, só não tem jeito para perdas de vida, não tem como recomeçar, não tem como trazer a pessoa de volta. Tem que seguir em frente, eu recomeçar, né, sem essa pessoa, né? Eu posso fazer tudo por ela em vida. Quando ela se foram, não tem mais o que fazer. Até as perdas fazem a gente pensar nisso. Eu tenho feito tudo em vida? Eu poderia ter feito mais? Se a resposta é poderia, faça agora por quem está vivo. Eu não tenho como voltar aqueles que eu perdi, mas eu tenho como ser melhor para aqueles que estão vivos. Então eu preciso entender que as perdas também me fazem crescer. Eu perdi alguém importante na minha vida, eu fico carregando talvez uma culpa ou um remorso de pensar, poxa, eu poderia ter feito mais por ele. Eu poderia ter visitado mais, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter beijado mais, eu poderia ter dado mais. Mas o que eu posso aprender com isso? Tem gente viva que precisa de mim. E eu posso dar mais aqui, eu vou beijar mais, eu vou abraçar mais, eu vou estar mais presente. Então, mesmo diante da perda de vida, essa também vem para me ensinar. Eu não tenho como voltar e trazer de volta quem partiu, mas eu tenho como ser melhor para quem ainda não foi. Então fica esse aprendizado para 2025. Seja mais, esteja mais, faça mais, ame mais, dê mais. Seja a sua melhor versão, como a gente diz, em todos os momentos. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tô aqui gravando, a Sheila tá gravando, se eu chego em casa eu não sei. É verdade. Mas vai ficar o que eu fiz, o que eu deixei, tudo aquilo que eu semeei, tudo aquilo que eu plantei, nunca vai passar. Então aqueles que se foram, deixaram. É um legado. Eu perdi meu pai, eu não sei, tu também deve ter perdido alguém, né, Sheila? E a gente sempre diz, o que o meu pai deixou tá comigo.
Então a gente é pai e mãe, a minha sementinha tá ali, eu tenho a Gabriela, eu tenho o Joaquim. Quando eu me for, eu tenho certeza que eu vou viver neles eternamente, porque esse é o legado que a gente deixa. É o que eu passo para aqueles que estão aqui. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre perdas. Quando eu perco, eu tenho que entender que alguma coisa eu posso melhorar para que não aconteça de novo, ou se acontecer, eu olhar para trás e saber que, mesmo tendo perdido, valeu a pena viver. Isso aí. Dá o seu melhor no trabalho, dá o seu melhor com... perdi um amigo, aconteceu algo que se afastou, por quê? A reflexão sempre é, Sheila, o que eu fiz para que isso acontecesse? Quando eu não fiz nada, que a vida me fez ter esses prejuízos, que são os prejuízos que a gente muitas vezes é acometido, a gente tem que realmente aceitar e soltar, deixar ir e viver a vida apesar disso. Quando são coisas que eu provoquei qualquer perda, a pergunta é, como eu posso melhorar para que isso não aconteça de novo? Sempre temos no que melhorar e o que crescer. Você falou em vontade de viver. No decorrer desse ano, você veio aqui, conversou sobre depressão, sobre ansiedade. A gente tem ouvinte mandando mensagem, a gente vai trazer já. Daqui a pouquinho que a gente vai parar para tomar uma água. Mas antes eu quero abraçar todo o pessoal que está acompanhando a gente em Iambupe, Castro Alves, na Bahia, Mãe do Rio, no Pará, Cumari, Goiás, Barras, Piauí, São Bento do Sul, Santa Catarina, Xambioá, no Tocantins, Urbano Santos, no Maranhão, o pessoal em Garrafão do Norte, no Pará, Feira da Mata, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, onde estamos com o nosso estúdio principal, levando informação de saúde para pessoas de todo o Brasil e do mundo. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde nesse comecinho de semana e nós preparamos uma cesta de Natal para você que está nos acompanhando aí. 7736284210 é o WhatsApp, mande mensagem escrita ou áudio. A gente está de olho, na sexta-feira tem um sorteio. Diga de onde você está ouvindo o programa, diga seu nome, o que você está achando do que foi falado até o momento aqui no programa, se você concorda. Dê a sua opinião para a gente, porque a sua participação ela é muito importante. Rúbia, no ano de 2024 falamos muito de ansiedade, de depressão. É incrível como tem muitas pessoas com transtorno de ansiedade. Sim. E ainda tem gente que acha que se trata de frescura, mas a gente sabe que não é não. Vamos acompanhar o que diz essa ouvinte. Oi, Sheila, e aí, Panúbia. Eu gosto de ouvir muito ela falar, conversar. Eu tenho uma prima que está passando por um processo muito grande, assim, com a filha dela. A filha dela se mutila todinha e já levou no psicólogo, psiquiatra, toma medicação, mas ela não está conseguindo resolver esse problema com a filha. A menina tem 18 anos, ela é revoltada por causa do pai que separou da mãe e foi embora, outra mulher. E ela ficou com isso na cabeça agora pro resto da vida. Tá aí a participação da nossa ouvinte, a gente agradece o carinho e a confiança. Ela até mandou uma foto dessa jovem de 18 anos que ela se automutila. Ela enviou a foto aqui para o programa para que a gente pudesse ver e ter acesso. É essa foto aqui que eu quero mostrar para você, Rúbia. Uhum. O que as pessoas se automutilam? As pessoas que têm um quadro de depressão, de ansiedade. A primeira coisa que essa moça está fazendo é pedindo socorro, né? É um pedido de socorro. Segundo, às vezes o impulso da raiva, o impulso da revolta, que nem ela falou, é tão grande que ela não tem como machucar ninguém a não ser a ela mesma. Então ela volta para ela mesma todo esse impulso de raiva que ela tem, talvez do pai que abandonou a família, ou que foi embora, ou que separou. Mas isso é o que ela tem aí de sintoma. A gente tem que focar primeiro na cura. O pai, ele abandonou, ele foi embora, vai resolver ela fazer isso? Então essa menina precisa de ajuda, essa moça precisa de ajuda para resolver o que está mal resolvido dentro dela, para entender que a vida vai seguir também do mesmo jeito, como a gente falou agora, perdeu, teve uma perda, né? Vai seguir sim, ressignificar tudo isso que aconteceu e começar a se amar e se valorizar. Por quê? Porque ela está atentando contra a própria vida. Então, talvez ela não está medindo as consequências do ato que ela está fazendo ali, das consequências. Eu já atendi muita gente com mutilação de muitos anos. E depois que passou a mutilação, as marcas ficaram. E essa pessoa que ela se mutilava por muito tempo, um rapaz,
Ele não usava camiseta, ele não saía sem roupa de manga. Por quê? Porque ele era todo marcado. Então, assim, fica as marcas de um tempo onde ele passou no deserto, ela também está no deserto. Mas a gente sabe que o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Então, esse deserto na vida dela precisa passar. E aí a gente chama um pouquinho para autorresponsabilidade. Vítima ou herói aprendiz? Ela foi vítima de uma situação, mas ela precisa agora vestir a fantasia do herói aprendiz e sair desse lugar que ela se coloca. Porque foi uma escolha, a vida segue, do pai dela, né? E a gente não sabe a história. Mas a questão é que a vida segue. Cada um vai prestar conta da sua. O pai vai prestar conta da dele, ela vai prestar conta da dela. E o assunto dela é com ela. O que ela está fazendo com a vida dela? Com o corpo dela. Então talvez essa menina precisa de direção, de ajuda e realmente ter uma equipe ali que possa estar resgatando dela a força que hoje ela não tem, a mesma força que ela tem para se mutilar, que ela coloque, que ela empenhe em coisas lá fora, que venham alegrar o coração dela, que venham ela sair dessa energia ruim, porque é uma energia péssima, da depressão, da culpa, da tristeza, da revolta. Eu sempre digo, que a gente vibra muito baixo. A minha próxima mentoria que está sendo na questão toda dessas vibrações, a gente sabe que a gente é energia. Então, quando eu faço isso contra a minha vida, a minha energia está qual? Culpa, depressão, tristeza, ódio, rancor. E como é que eu vou co-criar alguma coisa importante? Então, assim, tem que se ter realmente um impulso para a vida e não para a morte. Por quê? Porque ela tem muito a viver ainda, com ou sem o pai. Essa é a história dela, não é a história do pai. Doeu? Tá doendo? Sim, tá doendo e doeu. Mas eu posso viver sem isso? Eu tenho certeza que pode também. A gente tem uma outra ouvinte, a Jocineia, ela é aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ela diz: Sheila, bom dia, quero cumprimentar você e a Rúbia. Ela está contando assim: minha infância foi muito difícil, eu perdi meu pai aos 9 anos, devido a isso precisei trabalhar. Costumo dizer que não tive infância, trabalhei muito cedo, hoje cuido muito com isso com meus filhos. Não quero que eles passem pelo que eu já passei. O que a gente passa na nossa vida? A gente tende a transmitir para os filhos? Como processar isso? Tudo é aprendizado, Essa moça, ela perdeu o pai muito cedo, na infância. Então, a gente não tem ideia o quanto talvez ela teve esse sofrimento de não ter o pai ali, da morte precoce de um ente tão querido. Pai e mãe são as pessoas mais importantes da criança. Quando acontece uma perda na infância, existe uma lacuna e um vazio que se carrega pelo resto da vida. Mas, vamos de novo, ela aprendeu, ela cresceu, ela foi trabalhar, e para o público que não sabe, os maiores líderes do mundo são aqueles que na infância tiveram mais perdas, que conseguiram não se vitimizar com isso, mas vestir essa carapuça aí e a fantasia do herói aprendiz e foram para a vida. Então essa moça se transformou em quem ela é hoje também por isso. Com certeza para os filhos tem tudo isso? Tem, tudo que ela viveu, não tem como dissociar o que eu vivi do que eu sou hoje. Então o que ela passou na infância, eu não sei como ela é como mãe, eu não sei como ela é hoje, eu não conheço, mas provavelmente o que ela passou trouxe para ela um aprendizado para ela cuidar melhor dos filhos, para ela ter mais atenção, porque ela viveu na pele o que é perder alguém importante. Então, ela tem um caminho dela. A gente, sim, aprende com tudo, consciente ou inconscientemente. Tudo que nos acontece é importante. Então, eu quero dar os parabéns para essa moça que conseguiu ressignificar uma perda bem importante, foi trabalhar, talvez quando não era para trabalhar, cuidou dos irmãos, fez a vida dela e tem a família dela, e é mãe, e casou, ou tem um pai aí. Então, isso é importante, é uma prova do quê? De uma heroína aprendiz. Ela aprendeu com aquilo, ela foi pra vida e ela tá ali. Essa é a vida. É todos os dias a gente entrar para poder fazer o nosso papel no mundo. Verdade. Seja ele qual for. O que a gente não pode é se vitimizar com as perdas. Aconteceu uma perda, eu tenho 2 opções. Ou eu sento e choro, ou eu sento, vivo o meu luto, choro, levanto e sigo o meu caminho. Tem pessoas que sentam e choram pelo resto da vida e não conseguem mais. E aí a vida passa, E aí? E aí elas vão olhar para trás e vão entender que chorando ou saindo para viver, não tem como parar o tempo.
né? E aí é o que a gente diz, o que a moeda mais importante hoje no mundo é o tempo. 2024 passou. Muito rápido. Tivemos 365 dias para poder viver, realizar, ressignificar, perdoar, amar. Isso é a vida. Teve pessoas que escolheram ficar na frente da televisão, deitada, chorando. Não estou condenando quem teve essa escolha. É o seu processo. Mas você também precisa parar para olhar para isso e pensar, o que eu ganhei com isso? E aí a gente entra nos ganhos. Eu ganho em tudo. Mesmo deitada na rede, eu estou ganhando. Se eu passei o ano inteiro não trabalhando, vivendo uma vida dentro de casa, seja qual ela for, ou correndo, eu ganhei com isso. Ah, mas o que eu posso ganhar o dia inteiro deitada, chorando na cama? Ganhou, não gastou energia, né? Não se estressou com a vida lá fora, teve ganho. Verdade. Então, tudo tem ganhos também. A gente tem aqui uma mãe conversando conosco. Ela conta que tem um filho que está com uma depressão. Ele já tentou suicídio, já passou com psicólogos, com psiquiatras, mas ele não aceita o tratamento. E aí ela pergunta para você, como posso fazer agora? Primeira coisa, não aceita o tratamento. Livre-arbítrio e decisão. Sheila, ninguém consegue obrigar ninguém a se tratar e a se curar. A primeira coisa é essa pessoa, esse adolescente, ele ter a consciência de que ele precisa de ajuda. Como é que eu vou obrigar alguém a fazer algo que ele não queira? Então, assim, é uma criança? Não, não é. Então, ele só tem que entender uma coisa, a tua escolha tem consequências. Você está escolhendo não ter ajuda, tá? É suicida, tá pensando em se matar, tá no fundo do poço. Muitas vezes os pais, eles precisam tomar frente e pegar esse adolescente, mesmo sem vontade, e levar para que possam estar realmente colocando ele de frente a uma ajuda. Se mesmo depois da gente obrigar ou forçar, dar uma força, dar uma ajuda, dar um empurrão, ele não quiser, tudo que acontecer dentro do consultório ou dentro nesse processo, não vai adiantar. Eu tenho pacientes que são medicados e não tomam remédio. Eu tenho pacientes que vêm para o consultório, saem do consultório porque os pais querem que eles estejam, entrou por aqui e saiu por aqui. Então a primeira coisa, é uma escolha. É complicado para os pais, por quê? Porque os pais têm um limite, não tem como ir além desse limite. Então pais, insistam para esse adolescente, para ele buscar ajuda, insistam. Agora, obrigar, ninguém pode obrigar. A questão toda é que a gente precisa só levantar nesse adolescente a consciência. É um adolescente, mas ele tem que ter consciência. Eu estou fazendo uma escolha. A sua escolha é não viver mais. Eu aqui como pai e mãe não quero isso para a tua vida. Mas se o adolescente escolher não viver mais e ele for ali na BR e ele quiser se atentar contra a sua própria vida, infelizmente, como é que um pai e uma mãe vão evitar? Prender ele dentro de casa e trancar num quarto? Não tem como. Uma situação tão delicada, né? Mas a questão é, pais, busquem ajuda. Procurem vocês, talvez, buscar ajuda para levar ajuda para esse menino. Às vezes o menino não quer ajuda, mas os pais indo buscar ajuda já ajuda. E aí eles começam a mudar dentro de casa coisas que vão fazer bem para esse jovem e talvez chegar nele aí ter acesso a essa depressão que ele está vivendo. Tá aí, Rúbia, a gente tinha mais assuntos, mais perguntas para fazer, mas o nosso tempo hoje acabou. Mas na semana que vem a gente quer fechar o ano com você. Nós queremos sua ajuda para listar as metas e os planos para a realização em 2025. Obrigada pela sua presença hoje. Um Feliz Natal, boas festas para você, com muita saúde para você e sua família. Feliz Natal para todos, Feliz Natal a Sheila, Aguinaldo, Davi. E é isso aí, né, Sheila? A gente fecha um ano só grato por tudo que aconteceu, por mais que realmente a gente perceba que muitas coisas que a gente viveu não foi o que a gente gostaria de viver, mas a gratidão, ela é um sentimento que precisa brotar no coração de todos que vivem entendendo que tudo tem aprendizado. E se tudo tem aprendizado, a gente tem que ser grato por todas as coisas que nos acontecem, ruins ou boas. E eu sou grata realmente por esse programa, pela audiência, e um excelente Natal para todo mundo também. Um excelente Natal para você. Amém. Esse programa já está disponível no YouTube, na íntegra, no nosso canal, para você assistir, e está nas principais plataformas digitais.
A gente volta amanhã com a presença da doutora Kelita. Ela vai estar aqui conversando com a gente também. Um beijo no coração e até amanhã.